Gente bonita, gente de Deus, e hoje nós vamos falar sobre bênçãos do Salmo 91. O Salmo 91 foi escrito pelo patriarca Moisés e ele deixa-nos aqui algumas lições e eu quero pensar com você só a primeira parte do primeiro verso do Salmo 91, que fica marcado na nossa vida sobre as grandes dádivas de Deus com relação ao livramento que ele proporciona ao seu povo. Todos nós sabemos que Moisés nasce em um tempo de guerra, em um tempo de perseguição. Os hebreus estavam sendo perseguidos pelos egípcios e o grande faraó queria que todos os meninos que nascessem do ventre das hebreias morressem. Então ninguém tem mais propriedade para falar sobre livramento do que o autor desse texto. Moisés sabe o que é livramento. Moisés tem autoridade para falar sobre livramento. E a história discorre sobre este grande patriarca e ele escreve esse Salmo de número 91 e ele especifica alguns valores aqui que eu gostaria de pensar com vocês de maneira peculiar. Olha como ele começa o Salmo. Ele começa dizendo aquele. Perceba que outros salmistas, em algumas outras ocasiões, eles mencionam a totalidade. Eles falam, ó povos, nações, ó tribos, mas aqui ele especifica um indivíduo. Ele está dizendo aquele. Perceba que não é todos. Ele está indicando um indivíduo. Ele estava falando sobre os levitas. Quem são os levitas? Os levitas são aqueles que cuidavam do trabalho de Deus no templo. Eram aqueles que organizavam, eram os que tocavam, eram os que cuidavam dos bastidores. Então não era para qualquer um. Espiritualmente, nós também somos considerados os levitas de Deus, aqueles que amam o altar, aqueles que estão na presença de Deus. Então, este salmo é escrito para você, que também faz parte dessa tribo espiritual, essa tribo de levitas, daquele que ama o zelo da casa do Senhor, daquele que ama a grandeza e o cuidado de Deus. E aí ele vai falar sobre o tempo que este indivíduo passa na habitação. Ele diz aquele que habita. Perceba que ele não está falando de alguém que fica algumas horas. Não. Ele também não está falando de alguém que fica alguns minutos ou uma temporada. Também não. Ele está falando de alguém que permanece. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você permanece em Deus? O que é permanecer em Deus? Nascer em Deus, crescer em Deus e viver em Deus. Ele está dizendo de alguém que habita. Quem habita desfruta de uma liberdade diferente de quem é visitante. Por exemplo, se eu for à sua casa, eu não vou ter a liberdade que tem os moradores da sua casa, porque quem mora aí na sua casa ocupa cômodos e entra em acessos que uma visita jamais poderia entrar. Jamais uma visita sem autorização do anfitrião vai direto para a cama, deitar, abrir geladeira, acender fogão. Por quê? Porque ele está na condição de visitante. Mas quem habita? Quem habita, todos os acessos lhe são permitidos. Então deixa eu dizer uma coisa, se você habita em Deus, Jesus disse, se você estiver em mim e eu estiver em você, me pedirá tudo e os céus estarão disponíveis ao teu favor. Deixa eu dizer uma coisa, você não é qualquer um, você é um indivíduo que habita em Deus. Então todas as bênçãos de Deus estão favoráveis a você. E aí ele vai falar sobre a geografia desta habitação. Ele fala, aquele que habita, e aí ele diz onde é, no esconderijo do Altíssimo. Perceba que ele dá um endereço. Ele diz onde isso está acontecendo. E existem pelo menos dois tipos de esconderijo. Um nós conhecemos como cativeiro e outro como esconderijo. E há uma grande diferença entre o cativeiro e o esconderijo. Primeiro, o cativeiro é aquele que somos sequestrados para ele. O cativeiro traumatiza, o cativeiro sequela, o cativeiro causa dor, espanto, medo.
O cativeiro nos causa assombro, mas o esconderijo fala de proteção. O esconderijo fala de provisão. Você sabia que nem todos os milagres de Deus podem ser públicos? Alguns milagres de Deus têm que ser no esconderijo, porque nem todas as pessoas estão prontas para ver o seu milagre? Se lembra daquela viúva que a Bíblia fala que ela precisava pagar os seus credores e o profeta diz para ela: enche a tua casa de vasos vazios e não poucos. Entra, fecha a porta. Quando eu fecho a porta da minha casa, ela se torna o meu esconderijo. Quando eu fecho a porta do meu ambiente, do meu lar, eu não estou expondo o que acontece dentro. E é exatamente o que Deus está falando aqui. O que o salmista está dizendo? No esconderijo existe provisão. A intenção de Deus em nos esconder não é para nos fazer sofrer. A intenção de Deus no esconderijo é nos fazer prosperar em abundância de sua provisão. Veja o que Deus falou para o profeta Elias: vai para o ribeiro e te esconde em Querite, e lá eu já tenho ordenado que os corvos te levem comida. E eles levavam pela manhã, pela tarde e pela noite. Eles faziam as refeições de Elias. E onde Elias estava? Escondido. Então, deixa eu dizer algo para você. Escondido em Deus, Ele vai prover o que você precisa. Às vezes achamos que é necessário estarmos visivelmente aplaudidos publicamente, e Deus às vezes quer nos esconder para prover grandes milagres. E para finalizar, Ele vai falar sobre o nível de segurança desta habitação. Porque quando você vai adquirir um produto, você quer saber o nível de confiabilidade. Se você vai morar numa casa, se você vai comprar um apartamento, você quer saber o quanto aquela região lhe proporciona segurança. E ele está dizendo aqui: o que habita, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Aí ele vai falar algo interessante: a sombra. Gente, isso é fantástico. Ele está dizendo a sombra é o nível de segurança desse esconderijo. Ele está dizendo o seguinte: se você está em Deus, guardado no Senhor, escondido nele, ele está dizendo sobre uma proteção. E quando eu falo de sombra, é provável que eu estou aqui diante de refletores e por conta da luz, a minha sombra paira ao chão. E os amigos aqui, os cameramen, o pessoal que está aqui me auxiliando, por mais que queiram fazer mal à minha sombra, ela é intocável. Não tem como ferir a integridade de uma sombra. Se alguém vir aqui, pode me beliscar, pode me empurrar. Mas eu nunca vi ninguém dizer: eu empurrei a sombra, eu bati na sombra, eu machuquei a sombra. Porque a sombra é algo abstrato, é algo que você não consegue pegar na sua... Não é concreto, não dá para você pegar na sua mão. Deus está dizendo para você: se a sombra de um homem já é difícil o alcance, quanto mais você estar à minha sombra. E qual é a finalidade da sombra? A finalidade da sombra é proteger. A finalidade da sombra é guiar. A finalidade da sombra é acompanhar. A finalidade da sombra é fazer refrigério em muito calor. Recebe hoje esta palavra de Deus para o seu coração, porque o céu está te refrigerando. Então você é um indivíduo que é guardado por Deus. Você é alguém que está debaixo da promessa, no lugar em que Ele provê todas as suas necessidades. E para finalizar, ninguém poderá te tocar, porque você está diante do Deus vivo e poderoso. Um grande abraço, vem comigo no Glória. Não esquece, você é aquele. Filadélfia FM, a melhor de Prudente.